Olá, olá, olá. Bem-vindos aos Guardiões, bem-vindo a todos. Mais um Guardiões Talks, que a gente vem semana a semana trabalhando juntos aqui nesse momento para a gente se desenvolver, para a gente crescer juntos, para a gente criar oportunidades e para a gente estar criando, né, essa linha de frente da segurança da informação no nosso mercado, né? Muito bem, hoje vamos tratar de um tema um pouquinho diferente, mas que está na nossa pauta já aí dos Guardiões. Então, a gente trabalhar as nossas hard skills, então que a gente vem fazendo webinars mais técnicas, né, sobre conceitos, metodologias, tecnologias, e também falar sobre liderança, sobre pessoas, sobre gestão, sobre como nós, como humanos, né, nos desenvolvemos e crescemos para que a gente possa, então, protagonizar e fazer frente aí às mudanças necessárias no nosso ecossistema, né? Então, hoje vamos falar sobre soft skills no contexto, então, da TI, da cyber, e como nos desenvolver, né, enfim, habilidades humanas e alcançar resultados reais. Eu sou o Esdras Moreira, sou CEO aqui no Grupo Introduce, um dos hosts, né, junto com o Brian, junto com o Maurício, junto com o Eric, junto com o Ismael, e a gente vem desenvolvendo essa comunidade, desenvolvendo esse momento junto com vocês, para então todos poderem crescer. E convidamos aqui a Paula Orlandi, que é especialista em gestão de pessoas, liderança, gestão de carreiras, também mentora aí de carreira e faz toda uma parte de headhunter, né, encaminhando profissionais para o mercado de trabalho. E ela trabalha, atua junto com a gente aqui também na Introduce, já ajudou a gente bastante com pessoas aqui também. Bem-vinda, Paula. Obrigada, gente. Bom dia. Legal, bom que bom. Então, gente, falando um pouquinho sobre nós aqui, Guardiões Digitais, alguns já entraram através do site, outros a partir de algum e-mail de convite, algum por rede social, né? Hoje nós somos, então, uma comunidade, somos um ecossistema, somos uma grande universidade, tem muita coisa ainda por ser lançada aqui também, e a gente vem desenvolvendo esse ambiente, desenvolvendo essa comunidade, para que todos possam, então, se desenvolver, crescer, né, a partir de treinamentos, a partir de webinars, a partir de eventos, a partir de parcerias que vão ser desenvolvidas aqui para que todos possam ter benefícios, né, de estar dentro dessa comunidade. Então, convidem, né, pessoas, seus pares. Então, se você é da TI, é da segurança, enfim, convide seus pares para poder vir aqui e fazer parte. Na quinta-feira, a gente tem feito esse webinar de modo mais conceitual, um pouco mais aberto, né? E a gente está criando aí outros momentos com pessoas que já têm levantado a mão, com dúvidas, ou seja, trazendo mentorias, trazendo treinamentos, trazendo cursos específicos para o desenvolvimento das pessoas. Realizamos o primeiro encontro dos Guardiões Digitais lá em Santa Catarina, no ano passado. Também realizamos o segundo encontro dos Guardiões Digitais aqui no Sul, em Porto Alegre. E realizamos o terceiro encontro dos Guardiões Digitais em Florianópolis, lá na CAT também, né? O evento vem crescendo, as pessoas, né, vêm interagindo cada vez mais, e nós vamos agora, em setembro, fazer o quarto encontro dos Guardiões Digitais em Porto Alegre. Então, preparem suas agendas aí, vai ser dia 25 de setembro, em Porto Alegre, né? A gente vai estar mandando no grupo, mandando nos e-mails de vocês aí, como fazer parte desse evento também. Nós somos, então, o grupo Introduce, que temos também a Supreme, e trabalhamos hoje muito forte o planejamento em TI, trabalhamos muito forte segurança da informação e a parte toda de cloud computing, né? Ainda trabalhamos hoje com clientes na frente de inovação, na frente de desenvolvimento do crescimento dos negócios, porque esse é o nosso propósito, né? A gente constrói histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. Também a gente vem aí construindo isso para várias empresas que estão em crescimento, que estão em desenvolvimento e vem fazendo aí frente nos seus mercados. Então, a gente colabora com esses negócios, performando a área de segurança, performando a área de tecnologia, trazendo compliance, trazendo governança, trazendo segurança para o dia a dia dos negócios. Porque a gente acredita que para negócios em crescimento, segurança é a base de tudo. E como que a gente vem fazendo isso no dia a dia, né? A gente desenvolveu
hoje uma série de jornadas que trazem a maturidade para os negócios. Então, desde o escudo digital, onde a gente trabalha um ferramental, trabalha tecnologias para fazer essa frente de proteção para os negócios. Na jornada 2, a gente trabalha uma camada de treinamento, de conscientização, de atualização, né, dos negócios frente às mudanças de tecnologia e de cibersegurança. Então, é toda a área de educação que a gente chama, então, carinhosamente de guardiões digitais, porque todos aqui somos guardiões. Pilar de segurança, a gente leva o planejamento estratégico de segurança da informação, que é o PESI, trabalhamos a PSI, Política de Segurança da Informação, é aqui que a gente trabalha praticamente todas as metodologias de governança, então a ISO 27001, a ISO 30000, ISO 20000, trabalhamos a parte de disaster recovery, onde a gente ajuda a estruturar todo o negócio para evitar um desastre e, se acontecer, ter planos de recuperação, ter um PCN para essa volta do negócio. Em segurança e ação, trabalhamos o nosso SOC, ou seja, é tudo aquilo que a gente precisa fazer em proteção no dia a dia, trabalhando ativamente com Blue Team, com Red Team, com uma série de tecnologias, com CTI, para fazer toda uma averiguação de análise de vulnerabilidades e uma proteção ativa dos negócios. Então, aqui é o nosso SOC, é onde o time está ativamente trabalhando na segurança da informação. E em segurança corporativa avançada é onde a gente trabalha como um VCISO, trabalhando aí algumas camadas estratégicas do negócio, levando ainda mais maturidade para a arquitetura e hoje de segurança da informação do negócio de vocês. Muito bem, então hoje a gente vai nos aprofundar junto com a Paula, né, nesse tema então de soft skills, porque não tem como aplicar todas aquelas tecnologias, todas aquelas funções, todas aquelas políticas, se a gente não nos desenvolver enquanto pessoas, se a gente não nos encontrar como pessoas, se a gente não identificar como a gente pode estar sempre melhorando e também trabalhando com pessoas, né? Geralmente na TI a gente tem um lado mais tech, tem um lado mais de comportamento um pouco mais introspectivo, porém, existem uma série de coisas que a gente pode estar nos habilitando para poder ter, né, novos resultados e poder ter um avanço nas nossas carreiras. Então, convidei aqui a Paula, especialista nesse assunto, para poder estar compartilhando com nós, ajudando a gente aqui a estar atento a esse tema e estar à frente dos nossos mercados. Então, bora lá, Paula. Muito obrigado desde já ter aceitado o convite e vamos nos aprofundar na temática aqui junto contigo. Bora lá. Isso aí. Então, gente, bom dia a todos. É um prazer realmente estar aqui, né? E agradeço mais uma vez o convite da Introduce também, né? Do Esdras, em participar e levar esse assunto para o nosso público da TI, que a gente sabe que é, né, um perfil muito mais técnico e que talvez por vezes tenha um pouco mais de dificuldade em se desenvolver nas habilidades comportamentais, né? Então, eu atuo com tecnologia há 7 anos. Hoje eu dedico a minha carreira, né, a ajudar os profissionais da área de tecnologia a alcançar o seu potencial máximo através de carreiras sólidas e significativas, né? Então, hoje eu atuo tanto com consultoria na área de negócios e gestão estratégica de pessoas, e também, né, atuando na gestão diretamente desses profissionais de tecnologia, sejam os que estão hoje em ambientes corporativos ou aqueles que procuram por livre e espontânea vontade, né, a fim de se desenvolver. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Em como as nossas soft skills elas são chave para destravar realmente o novo nível, né? Que cada um de nós buscamos aí na nossa jornada profissional. Eu tô vendo aqui que a gente está com quase 50 pessoas aqui, então muito bom tê-los aqui com a gente. De alguma forma, né, o assunto despertou interesse. Então, antes, né, de eu iniciar, de trazer um pouquinho sobre esse tema, eu queria fazer uma dinâmica de forma muito rápida
para que a gente pudesse entender um pouquinho em qual fase, né, em qual etapa desse desenvolvimento das soft skills cada um de vocês se encontram. Então, eu vou fazer 3 perguntinhas e gostaria que vocês reagissem através dos emojis que tem aqui no Teams, né, para que a gente pudesse entender, então, em que página vocês estão. A primeira pergunta é, quem aqui acredita que está investindo ativamente no desenvolvimento das soft skills? Pode reagir com o coração, por favor, só para a gente saber quantos estão se desenvolvendo, investindo. Vamos lá, quero ver mais gente aqui acreditando nisso. Muito bem. Quem aqui já sentiu na pele, né, o poder de uma soft skills no trabalho? Ou seja, aquele projeto, né, que era muito técnico, mas que a comunicação efetiva fez toda a diferença para que vocês conseguissem se comunicar de forma clara e colocar essa soft em ação. Pode dar um joinha, pode dar um curtir. Quem já passou por alguma situação assim, pode colocar além da técnica ali na sua entrega a soft skill. Tudo bem. E quem aqui sabe que precisa se desenvolver, mas não sabe por onde começar? Pode botar uma carinha de triste. Que às vezes acontece, né? Da gente querer buscar essas competências, mas não sabe por onde começar. Então, pode isso colocar um emoji para mim entender o nível de vocês. Muito bem. Então, gente, para começar a falar um pouquinho, né, sobre as soft skills, eu trouxe aqui um dado bem importante que é da cibersegurança, né? Peço desculpas se às vezes eu estiver olhando aqui para o lado, porque todos nós da TI, a gente tem uma tela secundária, então eu também tenho a minha aqui, tá? Se por vezes eu estiver olhando para o lado, é em função disso. A cibersegurança hoje, tá? Ela tá entre as 7 carreiras de TI que mais cresce, né? E vem liderando o primeiro semestre de 2025. Esse é um dado bem recente, né? Na fonte do G1. G1 fez uma matéria outro dia falando sobre isso, sobre a importância dessa carreira, né, devido à vulnerabilidade, às ameaças, enfim, e que ela vem, inclusive, superando a inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela ainda é uma área relativamente nova, né? Porém, a cyber ela já existe há um tempo, mas muito mais agora vem se falando sobre riscos, ameaças, vulnerabilidade de sistemas, vazamento de dados. Então, é aí que a carreira começou a deslanchar e a área começou a ter mais visibilidade nesse sentido. Então, muito em função, né, dessa digitalização, o aumento dessas ameaças mesmo, ela vem crescendo e liderando então esse ranking no primeiro semestre de 2025. E aí eu trouxe um pouquinho desses dados, né, de a visão de mercado. O que que acontece, né? A gente sabe que na nossa área de tecnologia ainda existe uma falta de mão de obra, né? Existem muitas oportunidades seja na cibersegurança, seja em outras áreas da tecnologia, a gente ainda tem um déficit muito grande de profissionais, né? Então, hoje, a gente tem cerca de 530 mil, né, posições, então isso representa a falta realmente de profissionais de tecnologia, aonde 140 mil são em cibersegurança, então é muita, né, posição em aberto. 60 mil atinge aí a cibersegurança industrial e mais de 5 milhões de posições não são preenchidas no mundo todo. Então, até aqui, 530, 140, 60 são números aqui do Brasil. Quando a gente olha para o mundo, a gente tem 5 milhões de posições que ainda não foram preenchidas e que não serão, né, preenchidas tão brevemente, porque a gente ainda tem uma falta de profissionais muito grande.
E o top 10, então, né, da falta disso, ele está no analista de segurança da informação, que hoje é um cargo, digamos, de entrada, né, para quem quer entender um pouco mais e se arriscar e tem muitas vezes, né, a habilidade, a competência ali para estar trabalhando como analista de segurança da informação. Então, até 2027, esse número ainda deve aumentar em função de ser, né, um cargo inicialmente dessa área, dessa carreira, da trilha de carreira do cibersegurança. Então, essa também, né, é um dado bastante recente de uma pesquisa que foi realizada ainda dentro do primeiro semestre de 2025. Muito bem. Sabendo um pouco desses dados, né, o que a gente pode falar então sobre futuro? Perdão, voltei aqui. Sobre futuro, né? O futuro diz que a cibersegurança, ela, ela é uma carreira humana e tecnológica. O que isso significa, né? O que é uma carreira humana e tecnológica? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquela frase clichê que a gente usa às vezes, né? A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Isso significa o quê? Que não basta apenas dominar a técnica, né? Aqui as soft skills elas vão entrar para o jogo complementando as nossas habilidades técnicas e que nos tornam profissionais mais completos e preparados para esse futuro, que é o que eu mostrei ali no slide anterior. Então, o sucesso profissional, hoje, ele depende de 85% das nossas soft skills, ou seja, das nossas habilidades comportamentais, enquanto 15% são hard skills, que são as nossas habilidades técnicas, né? Então, quando a gente olha para esses números, parece um pouco chocante e até duvidoso num primeiro momento, né? A gente pensa assim, bom, afinal eu passo anos aprimorando as minhas habilidades técnicas, aprendendo novas linguagens, dominando novas ferramentas, fazendo certificações, mas a verdade é que o ambiente de trabalho ele está cada vez mais dinâmico, mais colaborativo, né? E a gente precisa desenvolver essas habilidades comportamentais, como a capacidade da gente se comunicar bem, o trabalho em equipe, a empatia para a gente conseguir resolver os problemas complexos, né? Então, isso não quer dizer que as hard skills elas não são importantes. Muito pelo contrário, elas são a nossa base. Muitas vezes ela é diretamente ligada à nossa área de formação, que é o nosso alicerce e o nosso conhecimento, né? É, mas a questão aqui é que para a gente evoluir, para a gente prosperar na nossa carreira de fato, o equilíbrio dessas duas frentes é o que nos torna profissionais mais completos e de alto impacto para o mercado. Então, é por isso, né, que neste contexto as soft skills elas se sobressaem, porque a gente está num dinamismo muito rápido e quem trabalha com tecnologia sabe que a gente é inserido num mercado extremamente aquecido, aonde os melhores, né, que a gente costuma ouvir, os melhores às vezes estão empregados. Então, o que me torna diferente? As minhas habilidades comportamentais. Avançando aqui um pouquinho, queria trazer um pouquinho sobre o mito do gênio solitário. Quem talvez aqui seja, né, uma pessoa mais técnica, mais focado ali entre o profissional e a máquina, vai entender que muitas vezes, né, o profissional de TI criou-se um estereótipo de que ele era visto como um gênio isolado, né? Mais com a máquina do que com as pessoas. O que isso significa? Quer dizer que criou-se um estereótipo de que a pessoa que trabalha com tecnologia é alguém que fica aqui na frente da máquina o dia todo e pouco interage com os outros, né? Então, uma pessoa que tem uma inteligência, um cognitivo muito alto, mas que tem dificuldade de se relacionar e de interagir com outras pessoas.
Só que criou-se a ideia de que o sucesso dessa área dependia unicamente da capacidade individual, né? Ou seja, a parte técnica realmente sem precisar interagir com ninguém. Mas, como eu estava falando antes, a evolução da tecnologia, né? A forma como as coisas vêm acontecendo, os grandes projetos que geram impacto para as empresas, elas demandam cada vez mais uma necessidade de trabalhar com equipes multidisciplinares. Então, eu não posso mais ser o gênio isolado. Eu preciso me relacionar, eu preciso trabalhar em equipe. E é aqui que entra a necessidade, né, de fazer parte de uma equipe multidisciplinar. E quando a gente fala em equipe multidisciplinar, a gente fala em pessoas locais, pessoas remotas, pessoas em outras áreas de conhecimento. Então, o verdadeiro gênio da TI contemporânea, ele se tornou o coletivo. Não é mais o eu, somos o nós, né? Que é formado por indivíduos que, além de dominarem a técnica, dominam a arte de se comunicar e de se conectar com as pessoas. O conhecimento técnico, por mais avançado que ele seja, por mais certificações que eu tenha, por mais que eu estude, ele nunca vai se sustentar sozinho quando a gente fala em carreira, em crescimento, tá? Então, é aqui que as coisas começam a mudar. O que são as soft skills, então, né? Muita gente ouve falar, mas o que de fato elas são? As soft skills, elas são habilidades comportamentais e socioemocionais que influenciam a forma como a pessoa se relaciona, se comunica, resolve problemas e trabalha em equipe. Muito bem, vamos entender melhor isso aqui na prática. Nós falamos que sobre as soft skills como pontos cruciais para o sucesso do nosso trabalho. Mas a verdade é que elas vão muito além do ambiente corporativo. Elas são a base do nosso comportamento, do nosso caráter, né? E muitas vezes a forma como a gente lida lá fora com as outras coisas. Então, na nossa carreira hoje, a gente diz que nós não somos mais uma entidade separada. A gente não é o profissional e o pessoal. Essa entidade separada que muitas vezes a gente ouviu falar de que não se mistura o pessoal e o profissional, ela já caiu em descrédito, porque a verdade é que nós somos um ser único. Então, as nossas habilidades comportamentais, elas estão diretamente ligadas às nossas atitudes, às nossas necessidades, à forma como a gente lidera, né, como a gente lida com as outras pessoas. Tudo isso define não apenas o profissional que a gente é, mas a pessoa que a gente é. E é por isso que eu separei em soft skills, habilidades comportamentais, que é como a gente age, e as habilidades socioemocionais, que é como a gente sente, entende e gerencia, né? Uma coisa é eu sentir raiva. Como eu vou entender que eu estou sentindo raiva e como eu vou gerenciar essa emoção dentro do meu contexto corporativo, numa reunião que está pegando fogo? Então, eu preciso identificar essas habilidades e conseguir resolver, né? Eu não posso deixar ali ela picando. Em algum momento eu vou precisar resolver, entender do que se trata essa minha raiva. Então, por isso que quando a gente diz, né, que a gente investe no desenvolvimento das nossas soft skills, a gente está, na verdade, investindo em nós mesmos. Então, não esperem só que a empresa desenvolva as habilidades. Vocês devem buscar isso por conta própria, porque além de estarem desenvolvendo o profissional, vocês estão desenvolvendo quem vocês realmente são, né? E aí aqui tem uma coisa também que com certeza muitos de vocês já ouviram, que é você é substituível naquilo que você faz, mas jamais naquilo que você é. Quando a gente fala naquilo que você faz, a gente está se referindo às nossas hard skills.
habilidades técnicas que podem ser aprendidas, replicadas e até mesmo superadas por outras pessoas que vão ocupar o nosso lugar, né? Ou no futuro, por uma outra tecnologia, ou até mesmo pela inteligência artificial que está vindo aí substituindo algumas coisas, né? Mas quando a gente fala naquilo que você é, a gente está se referindo às nossas soft skills. Elas são o quê? A nossa essência, a combinação única das nossas características, a nossa marca registrada, né? Aquilo que a gente diz assim, ambos fazem bem, mas que nem tu, só tu. Então, é um pouco disso que eu quero trazer, né, quando a gente fala na importância das soft skills. Que o conhecimento técnico, gente, por mais valioso que ele seja, ele não é exclusivo de uma única pessoa. Hoje a gente costuma dizer dentro do corporativo, né? A gente precisa ter uma base de conhecimento. A pessoa sai, o conhecimento vai junto. Sim, porque o conhecimento ela é dela. Ela estudou, ela se certificou, ela foi atrás. Mas as nossas habilidades, né, elas vão com a gente aonde quer que a gente vá. Então, pode ser que o meu conhecimento hoje não seja mais útil para aquela empresa, para aquela companhia, e eu fui substituído por isso. Mas as habilidades que eu desenvolvi, o que eu aprendi lá, eu posso levar para outro lugar. Eu levo para a minha vida. Certo? Então, né, a pergunta é o lado humano que gera resultados reais? Que é o que a gente veio discutir aqui hoje, né? É fácil acreditar apenas no domínio técnico, mas a verdade é que o que garante esses resultados reais, sustentáveis a longo prazo e que transformam os negócios hoje nasce na capacidade de lidar com as pessoas. Quando a gente se volta para o nosso segmento de tecnologia, a gente pensa assim: eu tenho pessoas trabalhando atrás de uma máquina, eu tenho capital humano trabalhando lá. Se eu não souber lidar com as pessoas, qual é o futuro do meu negócio? Qual é a transformação digital que a gente está buscando hoje? A transformação digital, ela vem da tecnologia, mas quem está por trás disso tudo? São as pessoas, né? Então, o diferencial competitivo, ele não está no que você sabe tecnicamente, mas sim como você aplica esse conhecimento dentro do time, seja no projeto, seja na organização como um todo, seja fazendo parte da cultura dessa empresa. E ele potencializa qualquer capacidade técnica. Então, eu posso ser o melhor desenvolvedor, mas se eu não souber lidar e ter empatia pelo que o meu cliente está pedindo, a técnica pode ser que ela fique num segundo plano nesse momento, né? A ascensão da soft skill é uma resposta direta à complexidade dos projetos. Ou seja, né? Quando eu vou para um processo seletivo, num primeiro momento, a gente olha o currículo da pessoa e muitas vezes brilha os olhos, né? A gente olha lá um monte de experiência, certificação, inglês, MBA, especialização, não sei o quê, um monte de coisa. Mas quando a gente vai de fato na prática conhecer essa pessoa, é o que diz aqui, ó. Em um processo seletivo, a hard skill pode te garantir a entrevista, porque eu estou lendo o currículo num primeiro momento. Mas a soft skill é o que vai garantir a vaga. Se eu estou buscando uma pessoa que eu preciso ter uma excelente comunicação, eu não vou saber se ela tem uma excelente comunicação ou não olhando para o currículo dela, né? Então, no momento que eu estiver entrevistando, é o que vai me dizer se essa pessoa é ou não o perfil que eu estou buscando. Então, eu sempre digo, e essa é uma luta que lá atrás, quando eu comecei a minha carreira na TI, eu já levantava isso. Comportamento. Porque de técnica, se a pessoa tiver comportamento, capacidade de aprendizado, ela vai desenvolver. Mas se ela não tiver soft skill básica para ocupar aquela posição, vai ser muito mais complicado. Um bom profissional entrega uma demanda funcional e dentro do prazo. Funciona, ele entregou.
Mas um ótimo profissional vai além disso. Ele colabora com a equipe, com a empresa, ele ajuda a resolver conflito, ele se comunica de forma clara, transparente, ele mostra inteligência emocional para lidar com os desafios, os problemas do dia a dia e principalmente com relação a lidar sob pressão, né? Que a gente quase nem tem na nossa área. Né? A gente nem tem prazos curtos. Na cyber, então, nem se fala, né? Dos riscos que a gente precisa resolver de imediato, muitas vezes, das ameaças que acontecem, né? Então, como é que eu faço para ser um ótimo profissional e não um bom profissional? Como é que eu faço para me destacar no mercado de trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre as soft skills essenciais, né? Aqui a gente está falando de profissionais de cyber, mas a gente também pode estender isso a outros profissionais da área de tecnologia, independente do cargo, da função que a gente tenha, tá? Vamos olhar aqui um pouquinho, então, esse quadro. Eu quis trazer ele de forma bem visual para que a gente pudesse olhar um pouquinho a soft skill e como a gente coloca isso aqui na prática. Então, se a gente pegar aqui, ó, a comunicação eficaz, né? A comunicação eficaz é a arte de traduzir o que é técnico para uma pessoa que não é técnica. Hoje, eu entendo muitos termos técnicos, porque eu trabalho na área há 7 anos, mas a minha formação é em psicologia. Então, eu entendo de comportamento humano. Se tu me ajudar a traduzir o que é o teu termo técnico, eu vou conseguir te entender, né? Então, hoje eu consigo dominar muito mais. Mas por quê? Porque eu também tive que aprender com outras pessoas a como traduzir esses termos técnicos e fazer com que outras pessoas que não são da área de TI consigam entender. Vamos pensar num projeto aonde vai ter outras pessoas envolvidas que não dominam a técnica. Como você pode fazer, através da comunicação eficaz, para que todos estejam cientes e estejam na mesma página do que está acontecendo? Né? Então, isso promove o engajamento entre a equipe, entre os colaboradores, a clareza nas tarefas, né? As pessoas sabem o que precisa fazer, a redução de conflito, além de fortalecer confiança e colaboração. Quando a gente fala em pensamento crítico e análise, né? Vamos dizer que constantemente o pessoal da cyber, né, avalia as ameaças, as vulnerabilidades, riscos, enfim. E a partir disso, ela precisa tomar decisões. Decisões que muitas vezes exigem uma criticidade maior, uma análise de dados, enfim. Então, o pensamento crítico, ele vai ajudar a identificar, né, esses padrões, interpretar as informações que são cruciais para resolver aquele problema. Quando a gente fala em adaptabilidade, a gente está falando, né, que a cibersegurança ela é um campo extremamente dinâmico, assim como vários outros, né, da tecnologia, aonde o pessoal da cyber, por exemplo, lida muito com ameaças, né, e também tecnologias em constante evolução. A capacidade de se adaptar a esses novos cenários, a essas novas mudanças e aprender continuamente, né? E agora a gente, antes um pouquinho da gente iniciar aqui o nosso webinar, a gente falava sobre as gerações, né? O quanto a gente precisa se adaptar para estar inserido em um ambiente que muitas vezes é composto por diversas gerações, né? Então, a adaptabilidade no nosso cenário de tecnologia, ela é extremamente importante. A resolução de problemas. É a capacidade de resolver os problemas de forma eficaz, com criatividade e proatividade. Por quê, né? Porque a gente tem sempre problemas para resolver. Mas tudo está na forma como eu vou encarar esse problema. Vou encarar como, meu Deus, eu não sei por onde começar, ou não, deixa eu me centrar aqui de uma forma criativa, como é que eu posso solucionar isso? Trabalho em equipe, né? É a capacidade de trabalhar efetivamente, então, para alcançar um objetivo comum, é saber se relacionar, é não ser mais o gênio solitário, né? Mas ser agora o novo modelo, né? De saber trabalhar em equipe e com equipes multidisciplinares. A ética e a integridade, né? Aqui no contexto da cyber, isso se encaixa perfeitamente,
porque a gente está lidando muitas vezes com informações extremamente confidenciais, sigilosas, tem toda a questão da LGPD também, né? Tem toda uma questão envolvida nesse sentido. Então, ter essas soft skills para saber lidar com esse tipo de situação é extremamente importante. E a inteligência emocional. A inteligência emocional hoje, ela é uma das competências e habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho, seja por quem ocupa cargos de liderança, posições estratégicas, enfim. Quanto maior o nível, maior a nossa inteligência emocional. Por quê? Porque ela é aquela a capacidade, né, a real importância da gente conseguir gerenciar, desculpa, muitas outras emoções que emergem ao longo do nosso dia a dia de trabalho. Então, é gerenciar as nossas próprias emoções e entender as dos outros e fazer com que a partir deste ponto eu não me deixe levar por aquilo que não é meu. Isso é ter inteligência emocional. E também, né, saber trabalhar sob pressão, com prazos, a gente precisa estar emocionalmente inteligente para lidar com isso. Além disso, além dessas soft skills aqui que a gente viu, né, e um pouquinho da atuação prática, eu trago outras duas que é muito importante e que é muito discutida hoje em dia. Liderança sem título. A capacidade de influenciar, de mentorar, de inspirar outros colegas, independente do cargo que se tenha. A habilidade de liderança hoje não está ligada diretamente à liderança de pessoas. Ela pode estar ligada, inclusive, a uma liderança de projetos. Eu preciso ter poder de influência, persuasão, negociação. Então, a habilidade de liderança sem título que eu chamo aqui envolve todas essas outras habilidades subjetivas que a gente encontra em pessoas que exercem papéis estratégicos e de liderança, não necessariamente de pessoas, tá? E quando a gente fala de júnior a sênior, a gente está falando de uma trilha de carreira. Iniciei como júnior, beleza, o que eu faço para me tornar sênior? Esqueçam que agora é só competência técnica, né? Levem isso. Para eu sair de júnior a sênior, existem habilidades comportamentais, soft skills extremamente importantes e cruciais para que esse desenvolvimento aconteça. Então, à medida que a gente sobe a montanha, né? O pico dela, quanto mais a gente sobe, mais o vento sopra. Essa que é a verdade. Então, o que eu preciso fazer, né, para que essas habilidades mais críticas, elas vão subindo à medida que eu também vou galgando novos cargos, novas posições, e ela vai saindo do fazer para o liderar. É o ser para ter. Eu não preciso esperar chegar o meu cargo de liderança, o meu cargo de sênior para executar. Eu posso ser tudo isso antes, independente do cargo que eu tenha, porque por vezes o cargo ele é só um título, tá? Então, o que é importante entender aqui? A compreensão, né, de que a jornada de sair de júnior para sênior, ela não se baseia apenas em dominar as novas tecnologias ou aquilo que está lá no descritivo de cargo. A verdadeira evolução disso aqui acontece quando as pessoas começam a ir além do seu escopo e a atuar com muito mais autonomia, a mentorar colegas, a se tornar uma peça-chave naquele time, alguém que faz a diferença, alguém que mostra, né, um crescimento que é evidenciado pelas suas atitudes, pelas suas soft skills, além da sua capacidade técnica. Como eu faço, então, para desenvolver essas soft skills? Aqui eu também trouxe um quadro, né, mais visual para a gente entender um pouquinho de como a gente faz, mas a verdade é que cada pessoa tem o seu tempo e tem o seu modo de desenvolver as soft skills, tá? Ela não é comum a todos. Quando a gente fala, né, em autoconhecimento e reflexão, eu coloco ela como top 1 aqui.
Porque se eu não sei o que eu preciso me desenvolver, se eu não sei qual é a soft skill que eu busco desenvolver em mim para assumir uma posição X ou para conseguir trabalhar melhor naquele ambiente que eu trabalho hoje, eu não sei o que eu preciso. Então, o autoconhecimento, ele é a base para a gente começar a falar em desenvolvimento. É o momento que muitas vezes a gente tem também para entender o nosso momento de carreira, aonde que a gente está, o que a gente já construiu até aqui e o que eu quero construir ao longo do meu tempo ainda. Então, é o nosso progresso, é a forma como a gente interage também com os outros. Procure oportunidades práticas. Quando eu falo em procurar oportunidade prática, é que não adianta a gente pensar, preciso desenvolver habilidade de comunicação, mas passo o dia inteiro sem me comunicar com ninguém. Não estou praticando de forma alguma para desenvolver essa habilidade. Então, a gente precisa, né, ter essa prática constante no nosso dia a dia. Pedir e aceitar o feedback. O feedback, ele tem que ser entendido como algo construtivo, né? Tanto quando a gente solicitar, quando a gente receber. Porque é a forma, né? Uma das ferramentas mais poderosas para o nosso crescimento, seja ele pessoal, às vezes eu vou pedir um feedback, não precisa ser para o meu gestor, pode ser para alguém mais próximo a mim que pode contribuir com isso. Aonde a gente precisa de uma opinião honesta para que a gente possa desenvolver aquelas competências, né? Então, ouça o que eles têm a dizer, sem ficar na defensiva. Se eu não aceitar esse feedback como algo construtivo e ficar na defensiva, achando que é pessoal o negócio, eu não vou conseguir me desenvolver. Porque o desenvolvimento, ele precisa também que a gente se inspire em outras pessoas, que a gente aceite a opinião de outras pessoas. Então, isso tudo está relacionado ao pedir e aceitar os feedbacks. A aprendizagem contínua, aqui a gente fala muito, né, na base de conhecimento, então apostar inclusive em livros, podcasts que fogem um pouco do conhecimento técnico e até mesmo da nossa área de atuação, poder conhecer outros assuntos, né, que possam ajudar a gente a desenvolver isso. Praticar a escuta ativa. A escuta ativa, gente, ela é uma habilidade extremamente importante para que a gente possa impulsionar outras. Então, a escuta ativa, ela não é apenas falar. Preciso entender o contexto. Eu preciso ouvir antes de falar. Toda vez que eu paro para ouvir, eu estou desenvolvendo alguma outra coisa, alguma outra habilidade em paralelo, porque eu estou observando aquele cenário. E toda vez que eu tenho essa observação através da prática da escuta ativa, eu consigo desenvolver melhor as minhas habilidades de comunicação, de empatia, de influência. Eu consigo escutar primeiro para depois falar, muitas vezes, até o que a pessoa quer ouvir, né? Então, é uma prática muito importante. Estabelecer metas claras. Não adianta a gente definir metas que a gente nunca vai alcançar, ou que vai demorar muito tempo para a gente alcançar. Aqui a gente gosta muito de usar a técnica SMART, que é uma técnica que favorece, né, a gente alcançar as metas que sejam mensuráveis em um curto espaço ou médio espaço de tempo e que nos ajuda a desenvolver as nossas soft skills. E a inteligência emocional, né? Que foi um pouquinho do que eu falei antes, a importância da gente conseguir gerenciar as nossas emoções e entender um pouco também como os outros funcionam. Então, aqui nesse slide de como a gente desenvolver essas soft skills, eu queria dizer para vocês que, diferente das hard skills, que a gente pode aprender em cursos, treinamentos, né, um passo a passo bem definido, as soft skills, elas são desenvolvidas na prática, tá? Ela não é sobre o que você sabe, mas como você age com isso. Então, a melhor forma de aprimorar é através da reflexão, do autoconhecimento e da vivência. Quer ver um exemplo prático? Imagina que vocês estão lá no primeiro dia de academia, tá? Aí, no primeiro dia de academia, é um treino de adaptação. Você não vai começar lá pegando um halter muito pesado. Então, você vai começar com um halter de 10 quilos
e você vai progredindo até chegar em 50 quilos, 100 quilos, o que você se propôs. Só que aí, o que que ninguém começa, né, gente, do maior para o menor. Então eu falei do 10 para a gente sair no 50, porque a gente precisa de uma progressão. Com as soft skills é a mesma coisa. E aí você vai conhecendo também um pouco das suas capacidades, do quanto você consegue ir. Talvez um dia eu comecei com 10, no outro dia eu vou começar com 20 e assim por diante. Mas aí você olha para o cara do lado que está erguendo 200 quilos e tu pensa assim, né? Um dia eu chego lá, eu também posso. Quando você fala eu também posso, você pode. E sabe por que que você pode? Porque todos nós podemos. Porque a gente é ser em evolução. E a gente só vai evoluir se a gente quiser. Então, você pode, mas você quer? É aquela frase ali, aquela perguntinha que eu fiz lá no início, né? Quantos aqui estão buscando realmente se desenvolver? Quantos querem isso? Então, além da chave ser o autoconhecimento, quando a gente se coloca nessa posição de querer, a gente se expõe, a gente desafia o nosso status quo, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente precisa conhecer quais são as nossas crenças limitantes e isso dói muitas vezes. Então não é fácil essa progressão, né? Eu trouxe o exemplo da academia porque quando a gente começa a progredir, o nosso músculo ele começa a se acostumar e passa a doer menos. É assim quando a gente se propõe a se desenvolver. Porque o processo de desenvolvimento, ele é um processo às vezes mais profundo, de autoconhecimento. Então, muitas vezes eu vou lidar em coisas que nem sabia que existia, né? E para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, deixar também os minutinhos para caso vocês tenham dúvidas e perguntas, vamos relembrar o que que a gente falou do mercado de cyber, né? Um mercado onde a gente tem déficit de profissionais, falta de profissionais, aonde a gente tem um mercado extremamente aquecido, né? E também um pouquinho, não falei lá no início, mas agora foi uma questão que trouxe, é que a gente ainda vê poucas mulheres nesse segmento, né? Então, ele ainda é um mercado também, majoritariamente, onde a presença de homens ela predomina, né? Aí a gente volta a falar um pouquinho das novas gerações, né? Aonde as novas gerações hoje elas estão trabalhando lado a lado, cada um, né, com as suas habilidades diferentes e a tecnologia avançando aí de uma forma impressionante, né? Então, hoje em dia, nesse contexto, né, quando a gente fala em habilidades humanas, elas não se diz mais que é importante. Importante já foi. Agora é estratégico. Estratégico para se manter competitivo no mercado, para se manter diferente, para se manter um ótimo profissional, sair do bom para o ótimo, tá? E as soft skills, como a inteligência emocional, vou falar dela mais uma vez, que é a capacidade da gente se adaptar e colaborar, né? Que é o que, quanto mais a gente tiver a nossa inteligência emocional fortalecida, mais a gente consegue navegar e se adaptar a este meio que a gente vive hoje. E muito mais, né, gente, do que falar, então, sobre as hard skills. Por que que falar de soft skills é muito mais complexo do que falar das hards, né? Porque, primeiro, volto a dizer, a gente vai precisar se conhecer melhor, lidar com as nossas crenças limitantes, se expor, ela vai tirar da nossa zona de conforto, ela nos joga muitas vezes para um universo de autoconhecimento, né? E é por isso que para muitos profissionais de tecnologia, que são naturalmente, né, orientados para a parte mais lógica, a parte de mais de dados e de sistema, esse processo ele pode ser um pouco mais difícil, né? Porque é justamente a superação dessas barreiras que reside a oportunidade de eu me tornar um profissional diferente, né? Então, essa exposição, ela
ela, ela leva muitas vezes, né, ao desconforto inicial, mas também ao ápice de carreira e que transforma, né, os profissionais realmente indispensáveis para o mercado. Então, investir no desenvolvimento dessas habilidades é o melhor plano de carreira que vocês podem traçar. Elas não só farão de vocês profissionais mais completos e adaptáveis, mas também mais humanos e resilientes, né? E eu queria encerrar, então, dizendo para vocês que, por mais técnico que vocês sejam, por mais que a vida profissional ela seja baseada em lógica, dados e sistemas, vocês são humanos. A tecnologia ela evolui e ela tem uma vida útil, porque a gente substitui uma linguagem por outra, um sistema por outro, a inteligência artificial, enfim, mas a capacidade de se relacionar, de se adaptar, de ter empatia, de encontrar propósito naquilo que a gente está fazendo é atemporal. Tá? Então, muito mais do que isso, né? Desenvolver essas habilidades não é mais um luxo hoje. É o que nos completa, o que nos diferencia e que nos prepara para o que quer que seja que o futuro nos reserva, né? Porque a gente sabe que a tecnologia avança de uma forma absurda, então a gente não sabe o que, que o futuro nos reserva, seja no trabalho ou seja na vida. Mas as nossas soft skills, elas vão nos moldar para o resto da nossa vida enquanto a gente estiver aqui. Tá? Então, eu gostaria, né, que vocês pensassem um pouco nisso, em que jornada, em que momento vocês estão disso tudo que a gente falou, que foram as nossas perguntas inicialmente, né? E que se sentissem à vontade, então, para questionar, tirar dúvidas, enfim. Legal, Paula. Eu já estava fazendo um mapa mental aqui nas minhas anotações também, né? É um tema que a gente sempre está atento pela minha função, né? Enfim, de estar na área de contratação, de desenvolver pessoas, né? Enfim, mas esse é o tipo de assunto que sempre a gente aprende, né? A gente está sempre pegando mais um ponto e que ele é sempre exponencial, né? E o pessoal que foi colaborando no chat também, a gente já tem uma pergunta aqui do Otávio, né? Então, eu queria ver a opinião da Paula sobre a posição do profissional de SI perante o organograma da empresa. Hoje, ele está necessariamente ligado à área de TI, ou na prática já atua, né, como uma função mais transversal, conectando a TI como compliance, regulamentação e outras áreas estratégicas? É uma ótima pergunta. Eu acho que isso depende muito também do organograma da própria empresa. Hoje, sim, hoje eu vejo uma área bem estratégica, um profissional bem estratégico e que consegue eh, permear e trabalhar com essa multidisciplinaridade que envolve outras áreas, a área de compliance, que às vezes é até uma área jurídica, e aí a gente volta a falar um pouquinho daquela skill, né, sobre a habilidade de sair do comunicado técnico e conseguir interagir com outras áreas. Então, eu acho que isso depende muito da estrutura, do porte da empresa também, mas vejo sim como algo diretamente ligada a funções ali da TI. Legal. Eu complemento um pouquinho aqui também, de modo geral, quando a gente vê os clientes que estão maturando, né, maturando esse conceito de segurança, né, enfim, levando compliance, levando metodologias, a área de SI ela começa a se separar um pouquinho da TI, né? Então a gente já, inclusive, conduziu em vários negócios onde tinha uma TI com boas pessoas e aí se criou uma área de SI para que ela pudesse se conectar estrategicamente também com os setores, Isso. porque a temática é grande, né? Enfim, então ela se conecta e ela tem projetos, pautas específicas, inclusive orçamento, né? No Uhum, início ela nasce com o orçamento herdado ali dos projetos que tinha da TI, mas uhum. com o tempo ela levando essa maturidade, mostrando esse desenvolvimento dentro do negócio, ela vai ganhando mais orçamento, tá? Mas se torna uma nova área aí com novo orçamento, nova gestão, nova estrutura, nova hierarquia, né? Um novo organograma e também conectado às áreas de negócio. Uhum. Isso aí. Né? O pessoal foi pontuando aqui também com aquela questão
contratar soft skills, né, enfim, e desenvolver a hard skill, né? Então, acho que é um entendimento já comum, né? Aham. E de fato faz diferença, porque a gente precisa, né? Enfim, no dia a dia, de pessoas que estejam interagindo, né? Com essa questão das mudanças, né? Que estejam adaptáveis, e isso está nas soft skills, né? Uhum. Ser adaptado, ser uma pessoa que se conecta com as mudanças, isso faz diferença, né? Ó, mais um comentário aqui, tá? Abusando um pouco mais da vontade de vocês, a questão é que em torno da TI acaba gerando uma série de conflitos de interesse com suporte, sistemas e infra, né? Por isso a visão que me parece um pouco mais interessante é tratar como uma área à parte da TI. Uhum. Faz É, foi, sentido? foi o que eu disse, depende muito do porte da empresa, de como ela está estruturada hoje, né? Se tem uma área específica para isso, se ainda não se consolidou, mas que pode se consolidar, né? Uhum. Mas esse, inclusive, vamos usar essa provocação aqui do Otávio também. É, esse é algo que, às vezes, uma pessoa, e isso a gente acompanhou em clientes, uma pessoa que tem muita soft skill, ela foi protagonizando e mostrando, inclusive, para o gestor de TI e para o gestor da empresa, que era necessário essa área existir. Uhum. Mas antes da área existir, ela começou a capitanear os projetos, começou a mostrar a diferença, começou a trazer outros argumentos, começou a mostrar que as metodologias podem trazer um resultado para o negócio, começou a mostrar a ROI ou RONI, né, enfim, dos projetos de segurança, para que ela ganhe essa visibilidade e talvez, consequentemente, ganhe talvez um setor, um cargo, né, enfim, essa separação da área de TI. Né? É o Mas ser para sempre ter, né? Que a gente falava. bingo, é o ser para ter. Então Isso tem que aí. ser, lutar aí um pouquinho dentro do negócio. Por quê? Porque muito aqui, a maioria é gestor de TI, analista, que está envolvido aqui com a área de segurança, com a área de TI, mas não está aqui o CEO. E aqui a gente já deixou a provocação para vocês, guardiões, começar a convidar o CEO ou algum partner, né? Algum par de vocês para estarem aqui nesses momentos. Porque a gente vai estar desenvolvendo cada vez mais essa dinâmica, essa temática, provocando Uhum. esse elo, né? Entre as áreas e também esse entendimento das necessidades que os negócios têm, né? Inclusive essa que o Otávio trouxe, de separar a SI do setor ali para poder ter mais autonomia, né? Isso Legal. aí. Eu fiz uma anotação aqui para a gente trabalhar aquela questão das dicas práticas, né? Eu trouxe ali várias dicas de como a gente trabalhar os comportamentos, a inteligência emocional, etc, né? E eu fiquei com uma que no dia a dia todos podem fazer, mas tem que se colocar nessa posição, né? Que é mentorar o seu colega. Uhum. Essa mentoria para o colega, no início, às vezes, parece um esforço. Durante, a gente começa a ver a recompensa, né? E ao final, quem ganha mais somos nós, né? É Uhum. quem mentora. Porque aprendeu com a dificuldade, aprendeu na comunicação, aprendeu a passar o seu conhecimento adiante, e aí entra o segredo da multiplicação, né? Isso a gente trata muito aqui. O Maurício, né, que é o nosso diretor aqui também, comenta muito que quando a gente faz isso, a gente se multiplica. E aí, se a gente se multiplica, a gente tem valor. A gente ganha Uhum. mais valor dentro do mercado como um todo, né? Talvez dentro de uma empresa a gente consiga um reconhecimento, mas se não, no mercado a gente tem esse valor, né? E é comprovado, né, Esdras, que a gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? O nosso nível de aprendizado, ele aumenta significativamente à medida que a gente ensina outras pessoas. E a mentoria é isso, né? É compartilhar aquilo que a gente sabe, não guardar somente para ti numa caixinha, achando que vão roubar o teu conhecimento. Não, Uhum. compartilha, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente está aprendendo, se desenvolvendo, evoluindo. Perfeito. Esse momento que a gente tem hoje da quinta-feira, ele é uma extensão, né? E ele é do que a gente já fazia internamente. Hoje, dentro disso, a gente tem rituais de treinamento, de repasse de conhecimento, das pessoas trazer essas abordagens, e a gente disse, por que não fazer isso para uma comunidade maior e a gente ser uma Uhum, comunidade e a gente aprender com ela também, tá? Então, isso também é fruto desse comportamento,
dessa atitude, desse querer, né, mentorar, passar conhecimento, receber conhecimento, e dessa troca, né? Eu coloquei aqui no chat também uma votação, então quem ainda não votou, vem aqui um pouquinho para cima no chat e vota quais são as 4 habilidades que vocês gostariam de desenvolver ainda mais, né? Boa. Então, entre comunicação, liderança, inteligência emocional e vendas de projetos para o board, que a gente sempre tem esse desafio também, né? Mas Uhum. ficou aqui, o maior ranking ficou entre inteligência emocional, Paula, né? Inteligência emocional, depois liderança, comunicação e depois vendas para o board, né? Legal. Então, inteligência emocional, que é o que tu trouxe também, foi o que o pessoal mais trouxe como um interesse, né, de se desenvolver, de estar cada vez mais apto. Uhum. É que ela, através dela, outras vão sendo puxadas, né? Vão vindo para baixo do guarda-chuva da inteligência emocional. E é extremamente importante hoje no nosso mercado. Muito bem. Lembrando, né, gente, que o ambiente muda tudo. Esse, inclusive, é um livro que a gente escreveu aqui, sobre o ambiente muda tudo. E vocês estão inseridos em ambientes. Então, reflitam qual é o ambiente que vocês estão hoje, que conecta vocês esses comportamentos que vocês citaram aqui, que vocês gostariam de desenvolver, né? Nem todos os ambientes, eles favorecem a inteligência emocional, melhoram a liderança de vocês, melhoram a comunicação, né? Então, tanto dentro do local de trabalho, tanto nas oportunidades que vocês têm de interação com o mercado, né? Treinamentos, cursos, faculdade, mentorias, etc. Então, ou outros grupos, né? Futebol, academia, esportes, né? Enfim, quais são esses grupos que vocês estão envolvidos hoje que ajudam vocês a ganhar essas habilidades que vocês citaram? Então, o ambiente, ele é sempre ele transforma, tá? Então, e aqui, esse é mais um momento que a gente quer que esse ambiente seja um ambiente que todos nós possamos crescer e se desenvolver baseado no comportamento, na atitude, nos comentários, nas perguntas, enfim, nas interações que cada um tem aqui também. Show? Perfeito. Tudo bem, gente? Que legal. Lembrando, então, a gente vai deixar gravado esse webinar de hoje. A gente vai publicar lá no canal do YouTube, então, da Introduce. Vocês podem retomar lá, podem compartilhar aquele link do YouTube para alguém conhecido de vocês. Podem se conectar com a Paula no LinkedIn, se conectar comigo no LinkedIn, enfim, nos nossos canais. Então, e também, lembrando, www.guardiõesdigitais.com.br, né? A gente publicar isso para frente aqui para que mais pessoas possam se unir a nós e a gente continuar interagindo, aprendendo e a gente vai trazendo aí novidades para todos vocês. Show? Obrigado pela participação de todos. Paula, mais uma vez, obrigado por hoje. Sempre aprendendo Obrigada, contigo. gente. Eu que agradeço. Legal. Vamos que vamos.